Oi, gente, boa tarde. Hoje nós vamos corrigir a atividade 1 do Trilhas 2, que é sobre comunicação e trabalho. Aí vocês estão se perguntando o que tem a ver comunicação e trabalho com o nosso conteúdo do sétimo ano. Bom, comunicação e trabalho se relaciona com o nosso conteúdo na medida em que nós estamos vendo como o trabalho vai se especializando, principalmente depois do surgimento das cidades, no século XIV e XV. Nós estamos estudando também a questão das primeiras formas de industrialização, que vão modificar as formas como os seres humanos veem, até mesmo a questão do tempo, não é? Porque na Idade Média as pessoas elas se mediam como? Pelo tempo da natureza, porque eles trabalhavam essencialmente com a parte agrícola, não toda a Idade Média, gente, já falei isso para vocês, a Idade Média é um período de 1000 anos e muitas coisas acontecem diferentes dentro do período medieval. Mas, quando eu digo assim, na Idade Média, é só para ficar mais fácil de vocês situarem mais ou menos o que vem antes e o que vem depois. É claro que eu não estou falando desses 1000 anos, estou falando lá da Alta Idade Média, do período essencialmente senhorial, da agricultura, como que as pessoas mediam o tempo, pelo dia, pela noite, pela questão das colheitas, do plantio, e depois, conforme vão surgindo os primeiros burgos e cidades no decorrer dos séculos 13 ao 15, pelo sino da igreja, que vai badalar os horários. Com a especialização do trabalho, vai surgir a questão das 10 horas de trabalho diárias, 12 horas de trabalho diárias, porque o homem vai passar a vender o seu tempo, certo? Ele não vai mais vender um produto que vai ser fruto do seu trabalho, ele vai vender o seu tempo enquanto força de trabalho. E aí, nesse sentido, que o relógio vai modificar as relações trabalhistas. Percebam que eu falei 10, 12 horas de trabalho, eu não falei 8 horas de trabalho. Por quê? As 8 horas de trabalho são uma conquista que vem para o Brasil só em 1943, com a promulgação da CLT pelo presidente Getúlio Vargas. Então, aqui a gente está falando de período colonial, certo? Não existem leis, não existem regras, as populações indígenas são escravizadas, as populações negras são sequestradas do continente africano e escravizadas, então a gente não tem aqui nenhum tipo de proteção ao trabalhador. Conforme o tempo vai avançando, vai surgindo algum tipo de legislação e o trabalho vai se modificando. Então, é nesse sentido que a atividade 1 se insere. Então, ele fala assim: linguagem. Existem diversas maneiras de nos comunicarmos uns com os outros. A tecnologia pode mudar a forma como se dá essa comunicação e, muitas vezes, alterar a forma como nos comportamos e pensamos. Leia os textos abaixo. E o SMS, Short Message Service, serviço de mensagens curtas, vai se transformando no idioma de muitos adolescentes no mundo e no melhor negócio de empresas de telefonia móvel. A nova linguagem, que já tem dicionários e tudo, nasce da necessidade de economizar letras. Os garotos não podem usar mais do que 160 caracteres da tarifa mínima. Os adolescentes espanhóis, por exemplo, emitem milhões de mensagens pelo teclado de seus telefones celulares e já estão escrevendo mais na língua SMS do que na língua de Cervantes. Seus professores estão horrorizados com as calamidades que a mudança está provocando na ortografia e na sintaxe da nova geração. Esse é um texto do Eduardo Galeano, de 2002. Então, vocês veem, ele traz assim, nossa, a SMS como a maior tecnologia, mas a gente está falando de 18 anos atrás, vocês nem estavam vivos ainda. Então, em 2002, a SMS era uma grande revolução, acreditem. Aí o segundo texto fala: o celular no centro da conversão tecnológica. Ele é um texto mais recente. Segundo a pesquisa TIC Domicílios, em 2013, 85% das pessoas com 10 anos de idade ou mais usavam telefone celular. Por meio desses aparelhos, esses brasileiros trocam mensagens instantâneas, acessam redes sociais, leem e veem filmes. É tanta rapidez e mobilidade que até a forma como nos portamos na sociedade tem sido alterada. Os meios eletrônicos novos favorecem muito mais o contato da pessoa com ela mesma. Você se relaciona sozinho com esse meio, com a pretensão de estar se relacionando com todos, afirma a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se por um lado esse mundo que se renova a cada dia assusta por causar alterações no brincar, aprender, trabalhar e relacionar-se, por outro, ele também pode promover soluções para problemas antigos. Nunca se leu tanto como hoje, afirma Marinalva, que aponta que essas tecnologias têm possibilitado um letramento extensivo que ainda não havia sido vivido no Brasil. Esse uso, contudo, não é igualitário. Em muitas áreas, especialmente na zona rural, mas também nas periferias, ter acesso à comunicação ainda é um desafio. Então, esse é um texto de 2014, certo? Vejam, como eu dizia para vocês, a questão do relógio, o relógio é uma tecnologia, gente. É uma coisa que para a gente parece banal, é um ponteiro, certo?
Mas a questão do relógio é um advento tecnológico que acaba modificando diretamente o trabalho das pessoas. Eu falei para vocês que, por conta da industrialização, as pessoas começaram a vender horas de trabalho e não um produto final. Em 2002, a SMS já é uma grande revolução que deixa os professores horrorizados. Porque está escrevendo com você, ao invés de escrever você, escreve VC e etc. E em 2002, isso era visto pelos professores como um problema, 18 anos atrás. Nesse texto de 2014, que é bem mais recente, 6 anos atrás, já se coloca um outro ponto, que a questão do uso do celular e da tecnologia não é um problema, muito pelo contrário, ela pode ser uma solução para alguns problemas, como, por exemplo, a questão do letramento e da leitura. Bem ou mal, quando a gente está digitando alguma coisa no WhatsApp, falando com alguém no WhatsApp, vocês estão lendo, certo? Antes, quando não tinha o celular, não tinha nem a mensagem por escrito, muitas pessoas não iam ler a mesma quantidade de palavras, principalmente os adolescentes, que leem hoje em dia pelo celular. Então, de certa forma, se por um lado alguma coisa de gramática acaba ficando para trás quando você usa o celular, por outro, ele incentiva a leitura. É claro que nós temos que ter a plena percepção de que a linguagem resumida, VC e tal, ela é uma linguagem que é para o celular. Existem momentos e momentos. Então, quando você está no celular, não tem problema você usar só a letra Q, querendo dizer que, o E, que. Mas, quando você está na escola e está fazendo uma prova de português, aí você tem que usar o português formal, certo? Então, se a gente tomar esses cuidados, não tem nenhum problema, né, utilizar a tecnologia. Então, a A diz, hoje em dia, quase ninguém utiliza o serviço de SMS para conversar, preferindo outros aplicativos e ferramentas, como, por exemplo, o WhatsApp. Contudo, essa modalidade de comunicação foi muito popular no início do século XXI. Cite duas consequências do uso dessa tecnologia de acordo com o primeiro texto. Então, a primeira consequência nós temos é a questão da escrita, né? Quer ver, ó? Escrever na língua do SMS, né? Então, isso é uma mudança. E a outra é mudança na ortografia e sintaxe. A ortografia e sintaxe é a forma como as palavras são escritas, certo? Após ler o texto, o celular no centro da conversão tecnológica, cite 2 exemplos de mudanças comportamentais causados pelo uso do celular. Aqui a resposta ela pode ser variada, é o que você observa. Eu acho, por exemplo, que uma mudança, aí minha opinião, que o uso do celular trouxe foi a questão do GPS, porque os nossos pais e avós, eles iam para os lugares vendo o mapa, ou sabendo de cabeça os caminhos. Eu acho hoje isso uma loucura, eu acho como que conseguia, e conseguia, né, gente? A pessoa vivia sem celular. Então, eu acho que a questão do GPS, do uso dos mapas para direcionamento e também do próprio WhatsApp, né, que possibilita uma comunicação rápida. Mas a B é pessoal, vocês colocam o que vocês quiserem. Como é o uso do telefone celular na sua casa e no seu bairro? Escreva um pequeno texto indicando de que formas as pessoas que você conhece utilizam o celular e que importância ele tem atualmente na vida delas. Dá para você falar como as pessoas da sua família que você conhece usam o celular e tal. Também é pessoal, mas alguns de vocês fizeram uma frase. Não é uma frase, a questão está pedindo um pequeno texto. Veja que o espaço é grande. Então, vou pedir aí, pelo amor de Deus, gente, pelo menos 5 linhas, né? 2 parágrafos para ser um pequeno texto. Pode ser? E aí é pessoal. Ó, tem mais linhas aqui. Então, era isso. Sobre o telefone, a gente vai ver só na semana que vem, tá certo? Então, vocês corrijam, tira foto, me manda no Google Sala de Aula para eu ver que vocês corrigiram. Qualquer dúvida, manda por lá também.